Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula da introdução do treinamento Academia da Alma. Meu nome é Fábio Nunes, para você que ainda não me conhece, sou fundador do Instituto Sinapse de Aprendizado e também criador do treinamento Academia da Alma, que é isso que eu estou passando aqui para vocês. A gente falou na aula passada sobre motivação e entusiasmo, e agora, dando seguimento, quero compartilhar aqui com você esse slide para que você possa utilizar essa ferramenta aqui que eu vou mostrar para você agora, que eu estou mostrando já, de forma que são diversas maneiras, né, para você poder utilizar essa ferramenta, de maneira que isso venha contribuir com o seu desenvolvimento pessoal, com o seu desenvolvimento espiritual, com o seu relacionamento com Deus, enfim, em todas as áreas da vida. O que você está vendo nesse slide? Você está vendo a sua vida, né? Todos os fatores que estão envolvidos aí na vida de 99,9% das pessoas, né? Estão aí na sua frente agora. E é isso que você tem que ter em mente, que você pode, inclusive, utilizar, não só pode, como deve utilizar, em diversas situações e diversas circunstâncias. A gente tem aqui a primeira coluna, né, da esquerda para a direita, a gente tem a social, a segunda é espiritual, seguida da profissional, parte financeira, recursos, né, já falamos sobre isso, não é só o dinheiro, né, mas todos os recursos materiais que existiam antes, inclusive, da criação, né, do papel moeda ou até mesmo da própria moeda. E a saúde, né? Então, quando você tem isso aqui em mente, primeiramente, você já sabe, né, quais são as áreas necessárias para você estar dando atenção, né, para você estar voltando a sua atenção, né, na verdade, a sua dedicação. E você, inclusive, pode determinar qual é a área que precisa de mais foco, né, dependendo do objetivo que você tem. Então, uma coisa que eu falei que eu ia te ajudar nessa aula, né, falei na aula passada, é para que você consiga estabelecer quais são os motivos que você tem para agir. E quando você tem essa visão panorâmica, que é através desse slide eu estou te mostrando, você já pode ir de área em área, né, ou seja, de coluna em coluna aqui, e relatar, né, e elaborar uma lista dos motivos que você tem para agir, né? Porque existe uma frase aí, não conheço, não sei de quem é o autor, mas que diz: se você não gosta de onde está, se mova, saia daí, né? Então, você, primeiramente, você pode olhar ali um exemplo na área social. Você tem a parte conjugal, o relacionamento com pais, relacionamento com seus filhos, relacionamento com parentes e pessoas de um modo geral, relacionamento com amigos, né, pessoas mais chegadas, pessoas que estão ali, fazem parte do seu círculo íntimo. A área do lazer eu costumo também colocar na parte social, né, porque geralmente quando a gente sai para se divertir, para curtir um lazer, a gente tem o nosso momento, né, a sós, né? Mas geralmente a gente quer estar acompanhado, a gente quer uma pessoa para compartilhar ali daquele momento, para desfrutar daquele momento ali de lazer com a gente. Então, eu costumo colocar o lazer nessa parte social. Então, essa área você já pode ir avaliando, né? Especificamente cada relacionamento. O que que não vai muito bem no meu relacionamento? O que que eu mudaria no meu casamento? O que que eu mudaria no meu relacionamento com meus filhos? O que eu mudaria no relacionamento com meus pais? E assim, né, sucessivamente, conforme eu já detalhei aqui a questão da área social, no seu relacionamento com seus amigos, com seus parentes, enfim. A área espiritual, a mesma coisa. O que eu mudaria na área espiritual? O que não está batendo? O que não está legal? O que eu sinto que não está bom? Né? Assim como também na área profissional, de repente, poxa, mudar de profissão ou alcançar um cargo superior dentro da profissão que você está, ou um salário melhor, aí já vai mais para a questão das finanças, né? Ou um ambiente diferente, poxa, eu não quero trabalhar nessa área, mas eu não gostaria de trabalhar nesse ambiente, né? Ou eu quero trabalhar nessa área, mas eu quero montar o meu próprio negócio. Então, são coisas que te incomodam, né? Você vai relatar primeiramente aquilo que te incomoda em cada área. E aí, sim, né, a área da saúde também, né? O que te incomoda? Ah, eu estou com uma mancha na pele. Ah, eu estou com uma enxaqueca. Ah, eu tenho
né, uma doença crônica, né? Então, tudo que te incomoda, você relaciona, né? Esse é o primeiro, uma das formas de usar essa ferramenta, uma das formas que você que é importante, né, de você estar utilizando quando você olha para todas as áreas da sua vida. É fazer essa avaliação. Por quê? Porque o objetivo é você prosperar em todas as áreas, né? Mas para prosperar em todas as áreas, você tem que dar atenção a todas as áreas. E aí depende muito da dinâmica, da sua sabedoria, da forma que você vai agir, porque geralmente eu costumo utilizar um exemplo que é o equilibrista de prato, né? Aquele número antigo, né? O camarada coloca lá o equilibrista, né? Coloca lá uma vareta e ali o prato, e ele dá uma sacudidinha na vareta, o prato começa a girar, e enquanto isso ele vai empilhando outros, né? Enquanto um está girando, ele vai empilhando outros, e aí cada vez mais pratos girando ali naquela vareta, e chega um momento que o prato ele começa a perder a força, né? Força de giro ali, e ele tem que ir lá dar mais uma balançadinha na vareta para voltar à pressão. É assim é assim que eu vejo a vida, né? Eu acho que essa é uma excelente analogia pelo seguinte: você tem que sempre estar atento para ver se de repente qual é a área que você tem que dar uma balançadinha na vareta para voltar à pressão. Que é uma área que de repente está caindo. De repente, eu falei sobre sabedoria, inclusive, por quê? Porque às vezes pode ser verdadeiro aquela questão de você abandonar algumas outras áreas, né, para dar um foco em uma área especial. Mas isso tem que ser feito com um tempo assim muito bem estabelecido. Por quê? Porque pode calhar de você dar muita atenção para uma área e acabar tendo prejuízo em outras, né, como acontece muito. Então, é um tipo de ferramenta assim excepcional para que você realmente tenha, né, essa visão em todo o tempo. É importante também, eu recomendo que você grave isso, que você memorize isso, né? Utilize de alguma mnemônica. Eu, por exemplo, eu tenho uma mnemônica que é o filho de Noé, 100, né? Mas com M a mais. Então é a área social, espiritual, material e mental. Então a área material é essa parte de profissão, finanças e saúde, e a parte mental, que é a parte que entra também, né, a questão da saúde. Então, é uma ferramenta excepcional para você utilizar como uma forma de conseguir identificar quais são os problemas, né, que precisam ser resolvidos. Então, nesse momento, né, nesse período, você realmente colocar o problema e não aquilo que você deseja. Então, assim, você colocar quais são os problemas na área social, espiritual e assim sucessivamente, tá ok? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta na próxima aula. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.